Que é o seguinte, né? É um no cravo na ferradura. Hoje, né, saiu. Lula aconselhou Vorcaro a não vender Master ao BTG. Em 4 de dezembro de 24, o presidente então recebeu o dono do Master no Planalto e disse que a operação não deveria ser feita. Veja só. O André Esteves do BTG queria... Ele, de acordo com os materiais que a gente tem sobre o Master, né? Ele via o Daniel Vorcaro como uma espécie de ele mais jovem e mais intrépido, mais cara de pau. O André Esteves, você precisa entender como um cara brilhante, gênio, um cara gênio de TI, que em um país sério ele seria um dono de uma startup de tecnologia de qualquer coisa. Se o Brasil fosse um país sério, ele seria o dono de uma startup de tecnologia. Ele é um cara da área de tecnologia muito inteligente, cérebro muito capaz. Aqui no Brasil, ele foi crescendo dentro lá do Pactual, e aí virou um dos sócios do BTG. Hoje ele é um dos 3, 4 empresários mais importantes do Brasil. E cresceu muito, criou relações institucionais, né, com gente boa e gente ruim. Tem o BTG hoje como uma máquina. Foi, junto com o BTG, o principal responsável pelo trade Tarcísio. Tá? Ele viu, entretanto, ao longo dos últimos 4 anos, a ascensão de um cara mais jovem que ele. O Daniel Vorcaro tem a minha idade, só pra vocês entenderem. Que começou a crescer no mercado bancário, comprando todos os amigos do André Esteves. Vocês entendem esse ponto? O Daniel Vorcaro comprou os amigos do Esteves. Comprou todos os contatos políticos que o Esteves conhecia. E começou a crescer e ocupar um espaço gigantesco. Há, nesses vazamentos que saíram recentemente, uma história de que o André Esteves recebeu ele lá no BTG. E aí, enquanto o Daniel Vorcaro andava pelo BTG, as pessoas se levantavam para tirar foto. Imagina isso pro André Esteves, hein? Na casa dele. Porque o Daniel Vorcaro, ele era o lobo de Wall Street, ele era o Jordan Belfort, era o cara assim que, tá com o Vorcaro, você tá estourando. Entendeu? Ele começou estourar, e todo mundo via. Por quê? Não que não seja assim o Wall Street, tá? Wall Street é uma tranqueiragem também do cacete. Mas aqui a gente começou realmente a idolatrar o Jordan Belfort, achar que, você ser um fraudador na área financeira tem um glamour, você come puta, você fica famoso, você compra mansão. Push it to the limit. É isso aí, a galera achou que era super legal, que da hora. Aí tome todo mundo na Faria Lima vendendo o Banco Master. O André Esteves viu isso na frente dele. Tô contando, esse é um elemento muito importante da história do Master, tá? O André Esteves viu a casa caindo, especialmente quando o Banco Itaú começou a entrar em guerra contra o Banco Master. E aí ele se apresentou como solução pra todo mundo. Você tá quebrado? Deixa que eu compro essa operação, eu dou um jeito aqui, entendeu? Tipo, vocês fizeram cagada com essa criança do Vorcaro, deixa que o adulto, chama o pai aqui que ele resolve. Que era isso que ele tava fazendo. Ganhando uma oportunidade de negócio e se comportando como o adulto na sala. Corta essa cena, vamos ler a matéria agora. Aí vocês vão entender tudo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aconselhou Daniel Vorcaro a não vender o Banco Master por um valor simbólico para o BTG Pactual de André Esteves. O conselho foi dado pessoalmente por Lula Vorcaro em uma reunião do Palácio do Planalto em 4 de dezembro de 24. Nessa época, o Master já estava em dificuldades. Os jornalistas Fábio Serapião e Natália Portinari publicaram para assinantes esse domingo mais informações sobre como era esse plano inicial cogitado por Vorcaro, com base em documentos obtidos pela PF e ainda não compartilhado com o STF, onde o caso da Operação País é relatado pelo ministro André Mendonça. Segundo o UOL, há uma mensagem de Vorcaro de 10 de abril de 25 que ele envia uma proposta de como seria a operação de venda do BTG. Esse plano foi noticiado em parte pelo Drive. O Drive informou que Vorcaro já havia contado a Lula sobre essa possibilidade de venda do BTG na região. A reunião no Planalto serviu para o banqueiro pedir um conselho ao presidente da República. O BTG, de André Esteves, quer comprar meu banco por R$1. Eu não quero confusão. Devo vender ou seguir o mercado? Nós queremos reduzir a concentração bancária no Brasil. Sim, o Daniel Vorcaro, ele tinha uma luta. Aquela luta contra a concentração bancária. Sabe quem falou isso aí? Pessoal, estão gostando da live? Que eu vou botando elemento, tô contando a historinha. Corta pra Gabriela Prioli, se você achar, Ana. Veja o argumento de Gabriela Prioli. Vamos cortar, tá? Esse aqui foi uma reunião em 24. Corta pra Gabriela Prioli, eu acho que no começo de 25. Argumento. Qual é o argumento, nosso amigo? Ele tá lutando contra a concentração bancária. Atenção, atenção, atenção. Vocês vão ver como os pontos se ligam todos.
Vamos lá. Será que é esse aqui? Um cara falou toda uma lore, né? É uma lore, tem a lore do vorcarismo. Acho que é esse aqui. Se a internet ajudar. Nossa, tá zoado, hein? Ó. Não, não é esse vídeo. Não é. É o vídeo que ela... Pera, é aquele mesmo, não? Não, aquele lá é ela respondendo os ataques que ela teve depois. Tem um lance que é o vídeo original, que ela explica. Gente, Esse aqui. é esse aí. Ah, então foi Esse ano aí. passado ainda. Foi 2025. 25, vamos lá. Desdenha. Quer comprar? Pode ser, não sei, mas fiquei intrigada. O meu hiperfoco cismou com essa discussão sobre a compra de uma parte do Banco Master pelo BRB. Pausa. Alguém tá acompanhando? Pausa. Quem desdenha quer comprar. Quem desdenha quer comprar barato. Tipo por R$1. Concentração bancária, comprar o Banco Master. Anotem aí. Vamos lá. Porque eu tava aqui, vivendo a minha vida numa boa, até que eu comecei a ver umas notícias sobre esse assunto. E aí, pra situar todo mundo, eu tenho acompanhado mais notícias desse tipo, porque eu vou começar uma série de vídeos sobre dinheiro. Fobia financeira, como cuidar melhor do nosso dinheiro, etc. Não como especialista, vocês sabem, como interessada mesmo, pra gente dividir dificuldades, estratégias, enfim. Bom, voltando aqui. Por qual razão esse assunto me deixou intrigada? Pausa. Porque com Realmente o cara falou, meu hiperfoco já faz... Não, eu vou te falar, o lance do hiperfoco, já me zoaram, ai, Renan, com seus hiperfocos. Parem de falar hiperfoco. Essa mania do, eu sou meio autista, eu sou um peculiarzinho, eu tenho hiperfoco. Vai se fuder. Vamos lá. quando você começa a ler as notícias, as manchetes, você fica meio preocupado. Parece que tem alguma coisa errada acontecendo, só que você não sabe direito o que é. E aí, quando você lê as matérias completas, a coisa muda. Por quê? Porque não tem ninguém que diga que existe algo errado, apenas que algo poderia dar errado e que, se desse errado, seria ruim. Só que poderia é meio vago, não é? Deixa eu ser mais específica. A história começa com o pessoal dizendo que o Banco Master Pausa. oferecia opções... Amigos, esse vídeo é de quando em 2025? 18 de novembro de 2025. Dá o play. de investimento em renda fixa com uma rentabilidade mais alta do que os grandes bancos. Aí vocês vão me dizer, uau, Gabriela, isso é mesmo incomum. Então, não. Esse tipo de oferta é um modelo de negócio de todos os bancos médios. Isso porque se os bancos maiores oferecem retornos muito parecidos nos investimentos, em geral bem baixos, é assim que o menor consegue competir para crescer. E esse investimento, o CDB, é mais seguro porque é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que é um tipo... Amigos, os vendedores lá na XP, em outro, falavam assim pros clientes, pode botar até 250 mil que o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, paga, então você não vai ter risco nenhum, não tem calote. Deixa eu explicar pra vocês, o Fundo Garantidor de Crédito garante até um determinado limite que investidores que possam tomar calote em uma instituição bancária, financeira, eles tenham o seu dinheiro, o seu investimento garantido. Isso tem um efeito perverso, que é qual? Ora, o próprio pessoa está falando, se eu botar até tanto, então eu não vou tomar calote? Então eu vou botar e dane-se. Tá tudo bem. Reparem que ela usa o mesmo argumento. O mesmo argumento dos vendedores de CDB do Master e do próprio Sinogueira que queria mudar esse do FGC para 1 milhão. Vamos lá. Inclusive chamava emenda Vorcaro e Emenda emenda Vorcaro. Master, né? tipo um seguro que cobre até um certo valor, caso algo aconteça com o banco que oferece o título. E aí, algumas matérias dizem o seguinte, não há nenhum problema aparente no Master. Então veja, não há. Mas a preocupação de especialistas é que, no caso de uma eventualidade, os títulos emitidos pelo banco comprometeriam uma parte importante da liquidez do FGC. O que aconteceu? Ué, gente, mas no caso de uma eventualidade que atinge um banco grande, quantos por cento do FGC estaria comprometido? É por isso, querida Prioli, que quando você analisava os balanços dos bancos grandes, que eu tenho graves problemas contra eles, eles têm lucros extraordinários, entendeu? Lucros extraordinários, e o balanço fazia sentido. Quando eu olhava o balanço do Master, os números não faziam sentido. As despesas administrativas do Banco Master eram excessivamente altas.
Os retornos que eles tinham com aqueles valores que eles vendiam do CDB, eles se transformavam em compra de títulos podres ou participação em empresas podres. Então qualquer pessoa que olhasse, eles falavam, olha, isso vai dar merda, entendeu? Então não era assim tão simples, você tá fazendo uma falsa analogia. Vamos lá. Mais. Ah, Gabriela, mas não vai acontecer nada com o banco grande. Bom, mas aí a gente tá o quê? Preso na concentração bancária? Ou seja, nesse mercado fechado... Na concentração bancária, era isso. Poxa, Gabriela Prioli repete exatamente os argumentos de Daniel Vorcaro. Exatamente os argumentos. Caramba, Prioli. Era isso. Era isso. O Banco Master estava lá lutando contra a concentração bancária. Tá? Ele estava lutando. E Gabriela Prioli estava fazendo esse vídeo de maneira absolutamente isenta. Saiu da cabeça dela. Ela não teve nenhum tipo de motivação, além da sua vontade de informar para as pessoas a importância do Banco Master na luta contra a concentração bancária. Galera, é piada. Assim como eu falo dos fãs do Flávio, né? Dos bolsonaristas que acreditam em qualquer gororoba, ela veio a público e falou, não, foi só um vídeo, olha só. Pô, não mete essa, brother. Vamos lá. Terminar o vídeo? Só com alguns grandes agentes, e aí vamos continuar pagando juros inacreditáveis no cheque especial, no cartão de crédito, enfim. E vejam que outra coisa que eu pensei, né? Manter o mercado fechado é um interesse legítimo. Afinal, quem é grande quer continuar grande, não quer mais concorrência. Mas também é legítimo que os consumidores possam entender. Só pra galera não ver o Pimba e não pode saber besteira, né? O Jardim Bordin, ou Bourdin, disse, em novembro a Prioli tava com esse discurso aí do Banco Master, mas esses dias ela tava no evento em Santa Catarina com vocês. Bem suspeita essa Prioli, hein? Hein, senhorita Prioli? Só pra avisar que no evento de Criciúma havia uma clone da Gabriela Prioli, uma moça, e aí na live ela apareceu e falou, gente, o que a Gabriela Prioli tá fazendo no nosso evento? É apenas uma garota muito parecida com ela. O que está de fato em disputa. Mas voltando para a história que eu abri aqui o vídeo, quem desdenha quer comprar? Pelo que eu vi, todo mundo diz que se eventualmente o Master representasse um risco na eventualidade de a compra de parte dos ativos pelo BRB seria uma coisa boa. Mas se é uma coisa boa, se seria uma coisa boa, por que tanto barulho? Aí pensei, talvez porque mais alguém estivesse ou esteja interessado? E aí, se eu estou interessado em comprar uma parte de um banco e a confiabilidade do banco for posta em dúvida, o preço dos ativos cai. E eu posso comprar mais barato. Sabe quando você vai visitar uma casa com um corretor, em vez de elogiar, você aponta alguns defeitos para conseguir negociar o preço? Exatamente igual. Eu fiquei intrigada e preocupada com o efeito disso sobre pessoas comuns que ela podem... Ela estava muito preocupada. Veja, Gabriela Prioli claramente gravou esse vídeo que ela estava intrigada e preocupada com o efeito que um boato de que o Banco Master podia dar errado, tá? Fazendo com que um determinado comprador que desdenha e quer comprar poderia jogar para baixo a marca Master e fazer com que os investidores ficassem com medo, fez ela vir a público para esclarecer a gente e deixar a gente muito seguro que o risco do Banco Master quebrar era o mesmo do Itaú. Ah, que legal, né? Que a gente só tá com viagem, né? Poxa, Prioli, hein? Obrigado por se preocupar tanto com as pessoas, hein? Você é um doce de pessoa. Obrigado. Gente, palmas e muito obrigado pela Gabriela Prioli. Obrigada. Fico mais tranquila agora. Ufa, tô tranquilo. Sorte que ela teve um hiperfoco. Ainda bem que ela ficou com esse hiperfoco. Ô, hiperfoco Ai, bom, como eu viu? amo Eita, notícias nível 1. obrigado aí por esse... Oh, pô, o Brasil agradece, viu? É isso aí. Vamos terminar de ver o restinho. Se sentir em risco quando nem tão, efetivamente. E tudo pelo potencial interesse de um jogador poderoso em comprar ativos com preço menor. Dúvidas, muitas dúvidas. Vocês acompanharam as notícias? Só eu acompanhei? Concordam comigo? Não entenderam nada? Só ela. Me Não, diz aí. você não acompanha as notícias porque você tá lendo muitos livros. Sim. Não se esqueçam do famoso meme dela, que ela eu nem sei, eu não acompanho esses trends da internet porque eu estou lendo livros. Só acompanhou quando foi o Master, porque Aí ela, foi mano, deu hiperfocada. um hiperfoco, né? Ela falou, nossa, Master, hiperfoco. É, senhora. Então, voltemos pra notícia. Voltemos à notícia. Então, tava lá o nosso Daniel Vorcaro, amigo do nosso amigo Flávio, né? E aí ele perguntou pro Lula, vendo ou não por R$1 o Banco Master, final de 2024, pro André Esteves, que é dono do BTG.
BTG que eu descrevi ali, né? Que tava aquela história, aquele dilema. A reunião do Planalto serviu para o banqueiro pedir um conselho ao presidente. Ele pediu. Aí Lula ouviu e respondeu usando alguns palavrões para se referir ao então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cujo mandato termina alguns dias depois. Houve críticas também direcionadas a André Esteves, chairman, sócio sênior e acionista controlador do BTG. E o principal conselho do presidente da República, Vorcaro, foi para que seguisse com o Banco Master sem aceitar a proposta de Esteves. Na reunião estava o presidente Galípolo, que em janeiro de 25 passou a comandar a autoridade monetária. Vorcaro entendeu a presença de Galípolo na reunião e as críticas de Lula Roberto Campos Neto como um incentivo a seguir com o Master. Veja, o Vorcaro, meus amigos, claramente contratou consultores, estou falando do Guido Mantega, de Lewandowski, que por alguma razão eram muito próximos do Lula, e ele tinha esse acesso especial ao Lula. Com esse acesso especial ao Lula, aparentemente ele via sinais. O Lula não gostava do André Esteves, o Lula desde que tomou posse ficou meio brigado, todo mundo sabe disso, meio brigado com o André Esteves, tá num vucu-vucu. E o Lula, né, não sei, cara. Não dá esse poder todo, porque o André Esteves, ao comprar por R$1 o Banco Master e falar, vou resolver a PICA de todo mundo, ele vira o herói. E isso tem um preço. Ele, imagina, resolve pro Xandão. Ele resolve o problema do Ciro. Resolve todo mundo, entendeu? Porque, gente, tira esse problema, solta a pressão aí. Ninguém nunca ouviu falar dessas coisas. O Lula não deixou o André Esteves resolver tudo. Não queria que o André Esteves talvez acumulasse poder. Ou talvez, tô conjecturando, pensou ele próprio Lula. O cara que resolve tudo sou eu. E imaginou que essa PICA era bom para ele jogar. O que nós sabemos? Depois dessa reunião, o Lula falou, Haddad, vamos com tudo pra cima do Master. E aparentemente o Haddad realmente foi pra cima. Entretanto, logo em seguida, houve uma reunião ministerial e aí explicaram, Lula, vamos explicar um pouco a história aqui pra você. Você não tá muito a par do que tá acontecendo, Lula. Deixa eu entender. É meu amigo Vorcaro, a gente tá ficando amigo. Faz a reunião fora da agenda. Então, Lula, deixa eu explicar. O escândalo dele começou com a gente lá na Bahia. Com quem? Qual companheiro? Companheiro Jacques Wagner? Companheiro Rui Costa? Sim, com todos esses seus companheiros. E eles são hoje a base do seu governo. E a Bahia é o estado em que o PT é mais forte. Meu Deus, aí a gente morre. E aí, eis o problema que Lula tá até agora. Porque o seu partido totalmente corrupto vai ver a casa cair. Um cara muito bom, pré-candidato à presidência da República, gravou um vídeo sobre isso, sabia? Se for ao Instagram dele, verá. Vai pra eu ir no Instagram? Uhum. Pessoal, dá like na live aí enquanto isso. Qual que é, Renan? Vai lá, vamos descendo. Desce mais, desce mais. Esse OPT, esse aí. O PT tá Esse aí, bom todo lá. celebrando. Aí. Falando em Bolsomaster, dizendo que o Flávio Bolsonaro tá enfiado até o pescoço no meio do escândalo do Banco Master. Estão comemorando, tá a maior festa, certo? Mas tá na hora de alguém explicar qual a relação do PT com o Banco Master. Essa história começa em 2018 na Bahia. Na Bahia, governada pelo PT de Rui Costa. Naquela época, Rui Costa e Jacques Wagner resolveram privatizar um produto financeiro chamado Credit Sexta. Esse produto financeiro, que é tipo um crédito consignado em cima de salários de funcionários públicos da Bahia, foi vendido por um sujeito chamado Augusto Lima. Anota o nome dele. Augusto Lima era um amigão de Jacques Wagner e Rui Costa. E para operacionalizar esse produto financeiro já fraudulento que ele comprou, ele precisava de um banco. E eis que ele encontra um novo amigo chamado Daniel Vorcaro. O produto financeiro fraudulento Credit Sexta foi tão importante para o surgimento do Banco Master que ele se tornou, Augusto Lima, CEO do banco. E para garantir que o Banco Master tivesse a maior lucratividade possível com essa fraude, em 2022, o Rui Costa, então governador da Bahia, assina um decreto obrigando a ter seu contrato Credit Sexta sendo tocado exclusivamente pelo Banco Master. Isso aqui é fundamental. Isso permitiu que fosse turbinado os balanços do Banco Master e com isso eles emitissem os famosos CDBs, tudo acima do valor de mercado, permitindo que o Daniel Vorcaro se capitalizasse na casa das centenas de bilhões. Apenas a partir da Bahia, o valor administrado por ele saiu de 1,4 bilhões para 40 bilhões. Então entendam, não existe escândalo do Banco Master sem o PT da Bahia. Mas calma que fica pior. Em 2024, quando o Banco Master já começa a quebrar, o nosso querido Daniel Vorcaro consegue um encontro. Com o Jair Bolsonaro? Não, foi com o Lula. Esse encontro foi promovido pelo senhor Guido Mantega. Esse foi o famoso encontro fora da agenda para que o Daniel Vorcaro pudesse vender o Banco Master, que já estava começando a ficar podre, para algum banco público brasileiro.
brasileiro. Quem agenciou isso? Jacques Wagner, o mesmo do começo da operação do Credit Sexta. O mesmo Jacques Wagner que apresentou o Guido Mantega a Daniel Vorcaro, que estava ganhando a pechincha de R$1 milhão por mês como consultor do Banco Master. Curiosamente, quem começa a ter também um contrato com o senhor Daniel Vorcaro de consultoria foi Ricardo Lewandowski, que era ministro do STF e se tornou ministro da Justiça, do Lula. Tudo isso ao mesmo tempo, galera, tudo normal. Mas calma que continua. A empresa da nora do Jacques Wagner fecha um contrato de R$15 milhões com o Banco Master também. O que nós temos? Rui Costa, ex-governador da Bahia e ministro do Lula. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do Lula. Lewandowski, ex-indicado do Lula para o STF e atual ministro da Justiça do Lula. Jacques Wagner, ex-governador da Bahia do PT, atual senador líder do Lula. Todos esses caras fazendo lobby pro Vorcaro dentro do Palácio do Planalto com reuniões com o próprio Lula. E o Lula vai falar pra você que ele não tem nada a ver com isso. Vai dizer que isso só tem a ver com os Bolsonaro. E veja só, tem a ver com os Bolsonaro e tem a ver com o Lula. Não à toa, quando eles soterraram a CPI do Banco Master há 2 semanas atrás, quem se abraçou foi o Flávio Bolsonaro com o Jacques Wagner. Se essa foto aqui não for o retrato de como o escândalo do Banco Master tá com a esquerda e com a direita, eu não sei mais o que é. E é por isso que pra destruir esses caras você precisa encontrar uma alternativa de direita correta, séria e que não esteja envolvido nesses crimes. Prazer, meu nome é Alternativo. Então, por favor, já compartilhe esse vídeo. Todos. O PT não pode nadar de braçada fingindo que não tem nada a ver com isso. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Bom esse pré-candidato, hein? Muito bom. Ora, cara. É isso. Vamos lá. Há uma estatística relevante sobre os contatos de representantes do Master com o Banco Central. Foram realizadas 65 reuniões presenciais desde 19 entre Master e Banco Central. Só que foram 24 encontros na gestão de 6 anos de Roberto Campos e 41 já durante o mandato de Galípolo. À época da reunião de 24, já se sabia no mercado financeiro das imensas dificuldades do Master para honrar seus compromissos, havendo CDBs oferecendo rendimentos muito acima da média. Vorcaro se apresentava a autoridades como uma pessoa interessada em quebrar o monopólio dos grandes bancos. Argumentava que era por essa razão que havia tantos boatos contra ele e sua instituição. Lula gostou do discurso e enxergou uma possibilidade de mudar a configuração do sistema financeiro brasileiro, dominado por 3 grandes bancos privados, junto com BB e Caixa. O presidente, em dezembro de 24, também estava insatisfeito com declarações de André Esteves, do BTG, surgindo falhas na política econômica e sinalizando que o próximo chefe do executivo brasileiro poderia ser alguém de oposição ao PT. Por essa razão, Lula viu em Vorcaro alguém em condições de ajudar a esquerda a ter uma presença maior na Faria Lima, o nome da avenida da cidade de São Paulo, que é esse nome do mercado financeiro. Entenderam? Desde o final de 2024, há uma campanha Tarcísio sendo tocada pelo André Esteves, na Faria Lima. Ela termina em dezembro de 25. Quando começa a vir o nome do Flávio, eles começam a perceber que não haveria Tarcísio candidato. Ficaram lá com várias ilusões. Tarcísio não seria candidato. O Lula falou, pô, o André Esteves ele tá articulando contra mim. E o André falou, eu vou fazer o próximo presidente. Então, boa parte dos negócios do BTG dependem de boas relações com o governo financeiro. Com o governo federal, desculpa. E faz sentido pro Lula criar uma espécie de Faria Lima lulista. A própria turma do ICL, que vem também do mercado financeiro, é um pouco nisso. Né? Uma coisa que aconteceu que é bem interessante, eu já conversei, já fiz live com ele, eu gostava muito dele. Tinha um economista, desenvolvimentista, que era ele era consultor, era o economista-chefe do Banco Master. Bota aí, economista-chefe do Banco Master. Eu já fiz live com ele, que é a favor de reindustrialização. Por quê? Mas é um cara que virou um queridinho da esquerda. Eu esqueci o nome dele. Economista-chefe do Banco Paulo Gala. Paulo Gala. O Paulo Gala era o queridinho dos economistas que a turma do PT gosta. Eles tentaram criar uma Faria Lima de esquerda. Mas não rolou. Então o Lula tava aí nessa época, nessa vibe. E o nosso querido Vorcaro era uma espécie de herói ali pra construir essa história. Veja só que herói. Ele tava lutando contra a concentração. É um guerreiro. É um guerreiro. Curtiu o vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no nosso canal para receber cortes como este todos os dias.